Uma boa noite a todos vocês. Nós já demos aí praticamente 5 minutinhos para o pessoal ir entrando na nossa reunião e estamos na continuidade dos nossos encontros aqui de quinta-feira à noite. Estamos na nossa terceira temporada, estamos estudando o livro de Apocalipse, capítulo por capítulo ali, tema por tema. No canal Papo para a Eternidade. Se você não segue o canal, siga o canal lá. Papo para a Eternidade no YouTube. Hoje a gente vai conversar sobre os 144 mil, que é um grupo de pessoas, os quais está revelado ali no Apocalipse capítulo 7, e que é um interlúdio entre o sexto e o sétimo selo. O sétimo selo é a volta de Jesus, e o sexto selo é esse tempo que nós estamos vivendo aí, né? Que já estamos vivendo. Então, nós estamos vivendo justamente entre o sexto e o sétimo selo, ah, e o sétimo selo é Apocalipse capítulo 8, tá? Vamos então fazer uma oração para nós iniciarmos, e aí a gente já entra em Apocalipse capítulo 7, ainda que eu vou relembrar aqui os versos do capítulo 6, versos 12 a 17. Vamos fazer uma oração então. Senhor eterno Deus, nós agradecemos ao Senhor por esta noite, agradecemos ao Senhor por esta oportunidade que está nos dando de lermos a tua palavra, estudá-la. Pai, eu peço que o Senhor nos batize com teu Santo Espírito, abra nossa mente, nosso coração à tua palavra, e que teus santos anjos celestiais acampem-se ao nosso redor. Nos livre de todo mal, Pai. Por favor, por tua misericórdia, imploramos isso. Peço ao Senhor que tudo que venhamos a estudar, comentar, seja para a tua honra, para a tua glória, para a edificação da tua igreja, e coloque a tua palavra em nossa mente, no nosso coração, Pai, e nos capacite a pregar esta palavra, ensinar as pessoas quando elas solicitam, e nos leve ao encontro de pessoas que queiram aprender, Pai, pois estamos vivendo um tempo do fim. É o que lhe rogamos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Então vamos lá. Quando Jesus Cristo ele abre o sexto selo do rolo que ele pega, este rolo é a história do mundo, obviamente. No sexto selo aparece o fim. E o fim é da Revolução Francesa para cá, um pouquinho antes, né? O tempo do fim é inaugurado com o terremoto de Lisboa, que já é um preparo para o que viria a acontecer da nossa modernidade e modernidade recente. Imagine, né, quantas mudanças no mundo ocorreram com a Revolução Francesa. Imagine, por exemplo, o advento do Espiritismo com Allan Kardec, o advento do ateísmo, o advento do positivismo, o advento do evolucionismo, do marxismo, socialismo. Imagine as duas grandes guerras e todas as mudanças que ocorreram no mundo, é impressionante. Então, o mundo parece que ele andava em um ritmo até 1755, e depois do terremoto de Lisboa, de 1755 para cá, tudo se tornou muito célere. E muito mais agora, né? Nossa geração é que a cada 6 meses é um mundo novo, praticamente, aí. E aqui ele diz assim: vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio o grande terremoto. Esse é o terremoto de Lisboa. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. Esse aqui é o dia escuro da Nova Inglaterra. São termos que você pode pesquisar na internet, você vai se aprofundar nisso aí. Então, terremoto de Lisboa, o dia escuro da Nova Inglaterra. As estrelas do céu caíram pela terra como figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. Esse aqui é a queda das estrelas de 1833. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola.
Então todos os montes e ilhas foram movidos ao seu lugar. Então, o verso 14 é a volta de Jesus. Então, nós estamos nesse interlúdio entre 1833, que é a queda das estrelas, e a volta de Jesus. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: Cai sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Então, o interlúdio é baseado nessa pergunta: quem é que vai poder se sustentar? Quem é que vai poder sobreviver ao grande dia da ira daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro? Então, vem a resposta: os 144 mil, que é o tema de hoje. Esses sobreviverão. Esses passarão pelas grandes tribulações das 7 pragas. Esses estarão guardados sobre o baluarte do Senhor, sobre o refúgio do Altíssimo, Salmo 91, onde praga nenhuma chegará à sua tenda, onde não se assustarão do terror noturno, nem da peste que se propaga e da mortandade que se estabelece, nem da seta que voa. Então, guerras, fomes, terremotos, violência, aqueles que fazem do Senhor o seu refúgio estarão protegidos. Esses são os 144 mil. E então vem aqui, quem são esses? Respondendo à pergunta de Apocalipse capítulo 6, verso 17. Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais foram dano à terra e ao mar, aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem árvores, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil. De todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12 mil, da tribo de Ruben 12 mil, da tribo de Gade 12 mil. Da tribo de Asher 12 mil, da tribo de Naphtali, 12 mil, da tribo de Manassés, 12 mil, da tribo de Simeão, 12 mil, da tribo de Levi, 12 mil, da tribo de Sacar, 12 mil, da tribo de Zebulon, 12 mil, da tribo de José, 12 mil, da tribo de Benjamim, foram selados 12 mil. Depois dessas coisas, vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. E clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória, a sabedoria e as ações de graças, a honra, o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras
e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Eu preciso ler com vocês também Apocalipse capítulo 14, dos versos 1 até o verso 5, porque faz parte dos 144 mil. Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca. Não tem mácula. Então, esses são os 144 mil. Então, já respondendo pergunta que sempre me fazem. Pastor, 144 mil é um número literal, como advogam, por exemplo, os testemunhas de Jeová? Resposta: não, não é um número literal. 144 mil é um grupo literal? Sim, é um grupo literal, mas que consiste em um número que vai muito além de 144 mil. Pastor, os 144 mil é da tribo de Israel? Não tem nada a ver com os gentios, com as igrejas? Resposta: não. Pessoas que fazem esse tipo de interpretação são os dispensacionalistas, onde eles falam que quando se numeram essas 12 tribos, tendo 12 mil pessoas cada um, os dispensacionalistas falam que tem a ver com o povo judeu. E a grande multidão do verso 9 tem a ver com a igreja. Isso não passa pela cabeça de João. Por quê? Pense comigo. De qual etnia João era? Gentil ou judeu? Qual era a Bíblia que João se utilizava? Antigo, Novo Testamento. Antigo Testamento era a Bíblia de João. Septuaginta, para falar mais claramente aí. Então, essa questão de separar e colocar, isso é para o povo de Israel, os judeus, e esse é o povo gentil, isso é uma aberração teológica que surge aí, dadas as perseguições históricas que houve, né, entre judeus e cristãos, as cruzadas, e antes das cruzadas, as sinagogas que perseguiram os cristãos. Então, essa divisão, que se aprofunda até na teologia evangélica, ela não é uma teologia bíblica, porque não existe essa divisão. Preste atenção no verso 4, que eu faço destaque aqui. Então ouvi o número dos que foram selados. João está vendo uma visão que ela é totalmente simbólica, porque aparece aqui 4 ventos, 4 cantos, fala assim que não é para soprar sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. E aqui fala, não danifique nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. E aí ele fala assim, ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil. Agora veja o verso 9. Depois destas coisas, vi, eis
grande multidão, que ninguém podia numerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Então, João ouve o relato e quando ele se vira para ver, ele vê uma grande multidão. Essas frases já demonstram que nessa primeira parte, na questão dos 144 mil, é um número simbólico, mas o grupo é um grupo específico. Que grupo é esse? Quem são eles? São aqueles que vivem entre o sexto e o sétimo selo. São aqueles que estão vivendo ali no período da Idade Moderna e do nosso modernismo recente ou pós-modernismo. É esse grupo. E esse grupo, ele tem uma especificidade diferente. Qual é? Eles são comprados da terra. Note, por isso que eu li o capítulo 14, onde ele diz assim: entoava um novo cântico diante do Cordeiro, diante dos quatro seres viventes e dos anciãos. Capítulo 14, verso 3. Ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Em outras palavras, eu li aqui agora o 14, verso 3. Então eles aprendem novo cântico, que ninguém aprende, e eles são comprados da terra, eles não passam pela morte. Esse novo cântico, gente, você precisa lembrar que João é um judeu cristão do século I. E quando ele está escrevendo o livro de Apocalipse, sob inspiração do Espírito Santo, obviamente que ele, como interlocutor aos seus ouvintes, esses ouvintes, eles estavam imersos dentro da cultura judaica e da Bíblia, que é a Septuaginta, o Antigo Testamento, era a Bíblia deles. Quando ele fala de novo cântico em questão de libertação, veja, por exemplo, o capítulo 15, verso 2. Vi como com mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e o número do seu nome, que se achavam em pé diante do mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo. Então, um mar de vidro com fogo é o Mar Vermelho. É alusão total ao Êxodo, lá no Egito. E quando Moisés, através das 10 pragas que caíram sobre o Egito, eles atravessam o Mar Vermelho e Deus concede vitória plena a eles, lembrem-se que Miriam, uma profeta e irmã de Moisés, Miriam, profetisa do Senhor, uma profeta mulher, ela começa então a cantar o cântico que está transcrito lá em Êxodo, e é o cântico de libertação. Então, as figuras de linguagem que se apresentam aqui mostram que os 144 mil, apesar de não ser um número literal, ele é um grupo literal. Um grupo de pessoas que vão passar pelas 7 pragas do Apocalipse, passarão pelo tempo de angústia, que é outro destaque que eu dou aqui para destruir essa teologia aí do arrebatamento secreto, onde a igreja não passará pela tribulação, né? Porque ele fala assim, capítulo 7, por exemplo, verso 16: jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Então, deixa eu dar um detalhe aqui para você. Quando você vai para Apocalipse, capítulo 16, que fala sobre a questão das pragas, aqui diz assim: ouvi vinda do santuário uma grande voz dizendo aos 7 anjos: ide e derramai pela terra
as 7 taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Derramou o segundo a sua taça no mar, e se tornou sangue como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então ouvi o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgaste estas coisas. Porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tens dado a beber. São dignos disso. Ouvi do altar que se dizia: Certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol. E lhe foi dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram do nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Então, quando fala assim, ó, jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, note que aqui faz alusão ao quê? Até a quarta praga, primeira, segunda, terceira e a quarta. Lembre-se que as 3 primeiras pragas lá no Egito caíram sobre o povo de Deus também. Foi só a partir da terceira praga que a terra de Gósen, onde eles moravam, ela foi preservada. Isso nos dá uma ideia que possivelmente, o povo de Deus, ele vai sentir os efeitos das pragas, obviamente, porque está na terra. O povo de Deus sentirá os efeitos das pragas que estão caindo sobre a terra, tá? Sobre essas taças da cólera de Deus aí. Então veja, a igreja, ela não vai ser arrebatada para se livrar da tribulação, como as pessoas dizem aí. A própria palavra diz assim, ó, Apocalipse capítulo 7, verso 14, que esse aqui é o segundo argumento bíblico que eu estou dando dentro do próprio texto. Respondiu-lhe: Meu senhor, tu sabes, porque o ancião perguntou, né? Quem são esses aí? Ele falou, João falou para o ancião: Você sabe. Então ele me disse: São estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Veja, então são esses os que vêm da grande tribulação. Eu não consigo entender como é que o pessoal cria uma teologia para falar que a igreja vai ser arrebatada e não vai passar pela tribulação. Isso aí é por causa da teologia da prosperidade, na verdade, né? Que vai entortando textos e aí vai tendo que remedar e criar outras narrativas. Então a igreja passará pela tribulação. Os 144 mil, volto a dizer, que é um número simbólico, mas é um grupo específico, é o grupo que passará pelas 7 pragas. É aqueles que passarão pela grande tribulação. É o grupo que vai seguir o Cordeiro por onde quer que ele vá. E a tribulação será tão intensa, mas tão intensa, que através dessa tribulação e dessa perseguição, assim como a igreja de Esmirna, que não teve nenhuma reprovação por conta da perseguição que ela sofreu, assim também, em tempos de perseguição, não restará nada a fazermos a não ser adorarmos ao Senhor. Então, todas as coisas periféricas e todas as coisas fúteis que esse mundo oferece para mim e para você hoje, elas se tornarão sem valor a partir do momento que as pragas passam a cair. E esse povo, então, já selado pelo Espírito Santo, porque veja só, vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, que eles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar,
Não danifiqueis nem a terra, nem ao mar, nem as árvores. Lembre-se que terra e mar vai aparecer aqui ainda no livro de Apocalipse, tá? A besta que emerge do mar, a besta que emerge da terra. E as árvores aqui. Já já eu vou explicar esse conteúdo aqui, de linguagem profética, metafórica. Que passa na cabeça de João quando ele escreve isso, tá? Primeiro que ele está escrevendo o modo como o anjo está falando para o outro anjo, né? Então, o selo é na fronte. Veja que, diferentemente do selo de Satanás, que é na fronte ou na mão, o selo de Deus é somente na fronte, porque a salvação é pela graça mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, a salvação é pela graça mediante a fé. A salvação não é e nunca foi pelas obras, tá? Diferentemente do que essas teologias pregam, essas teologias que criam uma dispensação, dividem Antigo Testamento e Novo Testamento, que isso é uma aberração, porque a Bíblia de Jesus era o Antigo Testamento, a Bíblia dos apóstolos era o Antigo Testamento, então a salvação sempre foi pela graça mediante a fé. Qual foi a obra que Adão e Eva fizeram no Éden para receber a visitação do Senhor após a queda? Qual foi a obra que Adão e Eva fizeram para receber a morte do cordeiro e a vestes do cordeiro que eles receberam? Eles não fizeram obra nenhuma. Quem fez tudo isso foi Deus. E a graça de Deus, que chegou ali no Éden e já se manifestou no Éden, ainda que a graça de Deus, como diz o apóstolo Paulo, foi estabelecido em tempos misteriosos, na eternidade, tá? A graça, ela é eterna, assim como é o eterno. Salvação é pela graça. Então, o selo de Deus é somente na fronte. Você tem que crer, você tem que aceitar, você tem que adorar ao Senhor físico, mental e espiritualmente, o ser como um todo, tá? Então, quando ele fala não danifica a terra, não danifica o mar e nem as árvores, veja, o povo de Deus, ele sempre é retratado no Antigo Testamento em forma de árvore. Isaías, por exemplo, lá no capítulo 64, quando ele fala da proposta de eternidade que Deus fala do reino, infelizmente não se cumpriu, fala ali que o mais velho será longevo como a árvore, o mais velho será longevo como as frondosas árvores, tá? Por exemplo, eu estou lendo aqui Salmo capítulo 1. Salmo 1, melhor dizendo, né? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. Na sua lei medita. O selo de Deus é na fronte. Na sua lei medita dia e noite. Ele é como árvore plantada junto às correntes de águas, que no devido tempo dá seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Percebe, então, quando João está falando, não danifique o vento, terra, mar e árvore alguma, é porque Deus está selando na fronte e protegendo o seu povo. Selar na fronte é meditar na lei de Deus. Meditar no sentido de passar a viver, manifestar os frutos, onde a folha não murcha. Obviamente que a citação mais direta que João está fazendo aqui da questão do selamento é o famoso Shema, ó Israel, que está lá no livro de Deuteronômio, tá?
Então, no livro de Deuteronômio, diz assim, vou ler a partir do verso 1 mesmo, de Deuteronômio 6, mas o chamar Israel está a partir do verso 4. Então, note que no capítulo 5 de Deuteronômio está ali transcrito os 10 mandamentos, tá? Estes, pois, são os mandamentos. Capítulo 6 é a continuidade, obviamente, do 5. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem, para que os cumprisses na terra que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atente em os cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. E aqui começa a chamar, ó Israel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E agora veja o selo da fronte, né? Tu inculcarás a teus filhos. Delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Também as atarás como sinal, o selo de Deus, Tav, sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Obviamente que o selo do Deus vivo, que é colocado na fronte dos servos do nosso Deus, 7:3, obviamente que é você seguir todos os estatutos, o juízo e os mandamentos de Deus. Por quê? Porque o dragão está irado justamente com esse remanescente, com esse restante que está sendo selado nesse processo do tempo do fim, porque esse povo é o povo que persiste contra o dragão. Esse povo é aquele que enfrenta o dragão sendo fiel a Deus. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. E no capítulo 14, verso 12, fala: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. O remanescente, portanto, ele é apresentado em Isaías capítulo 4, um capítulo bem pequenininho no livro de Isaías, que aparece ali várias vezes a palavra remanescente. E remanescente é aquele que se mantém fiel a despeito das circunstâncias que o cerca, a despeito da movimentação satânica dos reinos, das nações, dos reis, a despeito de ser rico ou pobre, livre ou escravo, poderoso ou comum, ele se mantém fiel e ele recebe o selo na fronte, tá? E aí, da onde que João tira especificamente essa questão do selamento? Qual é a alusão, qual é a intertextualidade bíblica que ele está fazendo aqui de maneira direta? Ele está citando de maneira direta o capítulo de Ezequiel, onde ele vai falar sobre o selamento, Ezequiel capítulo 9. E aqui a gente está caminhando já para o final, antes de você fazer as suas perguntas aí. Então, Ezequiel capítulo 9. Então, ouvi que gritava em alta voz, dizendo: chegai-vos, vós executores da cidade, cada um com a sua arma destruidora na mão.
eis que viam 6 homens a caminho da porta superior, que olha para o norte, cada um com a sua arma esmagadora na mão, e entre eles, certo homem vestido de linho, com um estojo de escrevedor à cintura. Entraram e se puseram junto ao altar de bronze. A glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava, indo até a entrada da casa. E o Senhor clamou ao homem vestido de linho, que tinha o estojo de escrevedor à cintura, e lhe disse: Passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Aos outros disse, ouvindo eu: Passai pela cidade após ele, e sem que os vossos olhos poupem, e sem que vos compadeçais, matai. Matai a velhos, a moços e a virgens, a crianças e a mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis. Começai pelo meu santuário. Então começaram pelos anciãos que estavam diante da casa. E ele lhes disse: Contaminai a casa, enchei de mortos os átrios e saí. Saíram e mataram na cidade, havendo-os eles matado, e ficando eu de resto, caí com o rosto em terra e clamei e disse: Ah, Senhor Deus, dar-se-á o caso que destruas todo o restante de Israel, derramando o teu furor sobre Jerusalém? Então me respondeu: A iniquidade da casa de Israel e de Judá é excessivamente grande. A terra se encheu de sangue e a cidade de injustiça. E eles ainda dizem: O Senhor abandonou a terra, o Senhor não nos vê. Também quanto a mim, os meus olhos não pouparão, nem me compadecerei, porém sobre a cabeça deles farei recair as suas obras. Eis que o homem que estava vestido de linho, a cuja cintura estava o estojo de escrevedor, relatou, dizendo: Fiz como me mandaste. Então, note que é exatamente esse trecho de Ezequiel capítulo 9 que está sendo intertextualizado a questão do selamento do povo de Deus. Aqui está falando de um período profético onde Nabucodonosor, rei da Babilônia, iria destruir o templo, iria aniquilar praticamente Israel e não sobraria nada. O templo viria a ser construído 70 anos depois e ainda em tempos angustiosos, levando aproximadamente meio século para a reconstrução no Império Persa. Aqui, note que o ponto nevrálgico, o ponto central é o verso 4. Passai pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Minha pergunta que eu faço a você: tem você gemido por esse mundo aqui? Ou você está curtindo esse mundo, cheio de planos, de sonhos, de propósitos, cheios de prazeres, cheio de diversão? Está você aí fazendo planejamento para viajar no carnaval, para aproveitar o feriado, para se divertir? Ou você está gemendo devido às abominações que se cometem sobre essa terra? Deus tem revelado o que é essa Babilônia. Hoje, não sei quantos de vocês acompanharam os arquivos de Epstein, Jeffrey Epstein, e da ilha de Epstein.
foram entregues aos jornalistas dos Estados Unidos. Esses arquivos que o FBI disponibilizou sobre ordem da Procuradoria-Geral dos Estados Unidos, doutora Pam, alguma coisa, não sei o sobrenome dela, não me lembro. Os arquivos, obviamente, eles vieram praticamente inelegíveis. Não dava para ler, porque havia ali, estou chutando aqui, tá? Em torno de 400 nomes. E eu não sei se você já ouviu falar dessa história de Jeffrey Epstein. Esse camarada tinha uma ilha ali no litoral de Nova York. E esse demônio, ele levava políticos e levava pessoas poderosíssimas desse mundo todo. Coroa britânica, monarquias, líderes políticos e até religiosos para essa ilha, para a prática de sacrifício de crianças, de pedofilia e sacrifício de crianças. Isso é uma abominação que eu tive o desgosto de acompanhar isso e pesquisei sobre isso. E olha, eu tenho 40, estou fazendo 46 anos de idade. E eu vou dizer uma coisa a vocês, que quando eu pesquisei isso e eu vi só a pontinha do iceberg, me deu um nojo tão grande, mas tão grande, que eu confesso a vocês que até a minha fé ficou um pouco abalada do porquê que Deus não estabelece o juízo contra essas pessoas. E eu entendo que a ira de Deus no tempo do fim, pelo pouquinho que eu vi, vai fazer o mais valente dessa terra ficar amarelado de medo com os joelhos batendo uns nos outros. E eu entendo como os anjos dizem ali, né, na quarta, da terceira para a quarta praga, eles falam justos e verdadeiros são os seus juízos. Porque o que eu vi, a abominação que esses malditos demônios, filhos de Satanás, fazem nessa terra, eles merecem toda a ira sem mistura de misericórdia e eles vão ter que sorver o cálice da ira do Senhor até as fezes. E eu pergunto, você está gemendo com as abominações que acontecem na terra? Ou você curte o desfile de carnaval, que é uma abominação, que é uma sexolatria, aonde crianças são sexualizadas em uma cultura de sexo e de destruição da imagem da criação, da imagem do Criador. Tem você gemido ou você está se conformando com esse século? Porque os que foram selados e os que serão selados são aqueles que, ao verem as abominações que se faz nessa terra, são aqueles que gemem ao ver essas abominações. São aqueles que olham para o Senhor, olham para o céu e perguntam: até quando? Até quando, Senhor? São aqueles que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. E note que começou pelos anciãos de Israel, começou pelo templo, porque hoje as abominações são cometidas dentro do templo. Sacerdotes de Boston que estupraram mais de 3.000 crianças em Boston, bispos de Goiânia no Brasil, no Chile, na Argentina, no Canadá e ao redor do mundo. O Vaticano, ele é o maior centro de pedofilia e pederastia. Para você não saber, se você não sabe o que é pederastia, é o sexo entre homens, mas um sendo mais velho do que o outro, criança. Pederastas. A verdade é essa. E a palavra diz que no tempo do fim a Babilônia ia cair. Caiu a grande Babilônia. Se tornou morada de demônios e covil de toda ave imunda e detestável. Com ela se prostituíram os reis da terra, e os mercadores da terra vivem à custa da sua luxúria. E eu não tenho dúvida alguma, que esse verso ele não só irá se cumprir quando eles fizerem o decreto dominical com uma falsa moralidade, mas esse verso se cumpriu quando começou a estourar os casos de pedofilia
em Hollywood, no Vaticano e nos bispados e principados de Roma e do tráfico sexual de crianças que são feitas até hoje. Uma abominação. E assim como Faraó no Egito mandou matar as crianças e jogá-las no Nilo, assim como Herodes mandou matar as crianças que nasceram ali em Belém da Judéia, crianças de 1 a 3 anos, assim também essa geração cometeu a mesma abominação e eles vão pagar, eles vão sorver a taça da ira do Senhor até o último gole. E eu falo a vocês que não está muito longe, não está muito longe. Abominação, abominação o que essas pessoas fazem. O Walt Disney é um centro de abominação, que também está os mercadores da terra que vivem à custa da luxúria, que se prostituem com os reis da terra. E eu estou falando só uma das maiores abominações, porque para mim essa é a maior. Eu já estou tratando aqui de maneira direta o que é pior, fora as outras coisas que eles fazem, tá? Desenhos da Disney que sempre mostraram, músicas de artistas que sempre falaram abominações. Eu suspiro e gemo e fico me perguntando, até quando? Até quando? Então eu digo a você e faço um apelo a você. Você deve buscar ao Senhor com toda a intensidade das tuas forças, quer seja pouca ou muita. Você deve meditar na palavra do Senhor, estudar a palavra, buscar a presença e testemunhar da justiça com coragem. Com coragem. Você deve jamais ser conivente com qualquer coisa cultural que a Babilônia te apresenta. Você não deve se contaminar com o que Babilônia te apresenta, porque a Babilônia é imunda, é suja e não tem nada a ver. A expressão artística, pastor, é a cultura, nós devemos valorizar. Eu valorizo a cultura bíblica, porque essa cultura babilônica é do inferno, são de demônios. A verdade é essa. E todas as pessoas que estiverem se aproveitando e gozando e se utilizando da Babilônia, mesmo que de maneira longínqua, mesmo que dentro de casa, sofrerão o dano, porque a terra recebe sangue de crianças, sangue de bebês, sangue de inocentes, e o sangue dessas pessoas chegam e clamam ao ouvido do Senhor. Ele está selando já na fronte, porque nós já estamos vivendo esse tempo. Ele já está separando o trigo do joio. E logo mais aí, em breve, ele vai falar a grande frase lá no santuário celestial. Na cruz ele falou: está feito, está consumado. No santuário ele também vai falar essa frase: está feito, está concluído. E todos aqueles que gemem e suspiram receberão o selo na fronte. Passaremos e já estamos passando pela grande tribulação. Essa tribulação que só se intensifica. Essa tribulação que cada vez mais a gente percebe que não será fácil. Mas todos aqueles que fizerem do Senhor o seu refúgio, todos aqueles que declararem Deus meu em quem confio, meu baluarte, ainda que a gente passe pelo vale da sombra e da morte, não vamos temer nada, mal algum, porque Ele está conosco. Ele é um Deus que chora, Ele é um Deus que vê essa situação e chora. Os anjos estão aí e o Espírito está passando, selando na fronte os servos de Deus. Que você tenha uma mente santificada, que quer o que você coma, que você beba, ou quer qualquer outra coisa que você faça, venha a ser para a honra e glória de Deus. 144 mil são aqueles que têm o selo na fronte, porque como o próprio apóstolo Paulo, exortando aos filipenses, falou, Filipenses capítulo 4, verso 8, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável,
tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o seu pensamento. O selo de Deus é na testa, é na fronte. A santidade. Então se afaste das abominações que a Babilônia mostra. Se afaste de todas as abominações que a Babilônia te apresenta. Tudo, absolutamente. E clame ao Senhor pela volta dele. Porque eu não preciso da roupa da moda. Eu não preciso de um carro novo. Eu não preciso de um tênis novo. Eu não preciso de um celular novo. Eu não preciso de uma casa melhor e nem de um emprego melhor. O que eu preciso é do novo céu e da nova terra. E eu não preciso de nada o que essa Babilônia me oferece. O que eu preciso é do novo céu e da nova terra. Porque a Babilônia, ela só oferece abominação. Abominação demoníaca. E esse mundo jaz sobre o maligno de uma maneira que as pessoas não fazem nem ideia. Nem ideia. Note que uma cantora aqui no Brasil, o ano passado, né, aquela jovem que cantou sobre a ilha de Marajó, veja, Deus está se utilizando de pessoas do mundo, porque é assim que ele utiliza, tá? São exércitos inimigos. Os inimigos atacam os inimigos. Deus, ele coloca eles mesmos em confusão. Então, quando aquela menina, num show de talentos aí, cantou uma música sobre a ilha de Marajó, veja como foi abafado o caso. Veja como foi. Alguns artistas aí que têm expressão, alguns artistas que possuem expressão aí de influência sobre crianças. Veja os programas da década de 80, programas pedófilos. Veja os programas de auditório, que as pessoas tanto exaltam aí, programas pedófilos, onde sexualizava crianças, onde colocava crianças em contato com pessoas seminuas. O Eterno vai manifestar a ira dele, porque Jesus avisou: ai daquele que escandalizar um destes meus pequeninos. Melhor lhe fora amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se atirar no fundo do mar, do que me encarar naquele dia. Ai daquele. Então, gente, nós vivemos em um mundo sujo e podre, destruído, e nós devemos manifestar a justiça de Deus, pregar o evangelho com toda a força e repreender e chamar ao arrependimento a todos. A todos. Mas a besta que emerge do mar, que a gente vai ver, que eu já adianto aqui, né? Igreja Católica Apostólica Romana. A besta que emerge da terra, Estados Unidos da América, e todos os mercadores da terra e os poderosos da terra que cometem essas abominações pagarão um preço que, na minha opinião, ainda é pouco. É pouco. Por isso ressuscitarão depois de 1000 anos ainda para receber o juízo final, o aniquilamento final. Mas o ponto dessa noite é que os 144 mil, que não é um número simbólico, que não é um número real, literal, mas é um número simbólico, e que é um grupo real, o grupo que vive o tempo do fim, nós, eu e você. É um povo que geme, é um povo que anseia, é um povo que não tem prazer em viver nessa Babilônia. É um povo que olha para essa terra e não vê prazer algum aqui. É um povo, como eu disse, que não está buscando um celular novo, que não está buscando andar na moda, nem um carro novo, nem um apartamento, porque o povo de Deus sempre foi peregrino e sempre andou no deserto. Agora, quem procura as planícies de Sodoma e Gomorra são aqueles que serão destruídos em Sodoma e Gomorra, porque o povo do Senhor é aquele que vive no deserto. O povo do Senhor é aquele que suspira e geme ao ver a condição dessa terra. O povo do Senhor é aquele que é selado
e que está disposto a passar fome, sede ou qualquer outra tipo de perseguição, mas não abandonam o Cordeiro. É um povo que não se macula com mulher, que não tem engano na boca, que prega a verdade com coragem, que não é do politicamente correto, não tem mácula na sua boca, engano. Tem as vestes brancas, segue o Cordeiro por onde quer que ele vá. São esses que são selados na fronte, com o nome do Senhor Deus e do seu Filho Jesus Cristo, recebendo e tendo o Espírito Santo e vivendo sob o poder do Espírito. Um povo que é luz nesse mundo de trevas, sal nesse mundo apodrecido. Um povo que se mantém firme e carrega a bandeira ensanguentada de Jesus Cristo e que não permite nem um i, nem um tio se omitir da lei, que prega a verdade, independentemente de como os outros receberão a verdade. Um povo que sofre, um povo que ama, um povo que olha sim com compaixão, querendo salvar pecadores, mas jamais sendo conivente ao pecado. Um povo que ama o pecador, mas que abomina o pecado. Esses são os selados de Deus. E temos uma missão: manifestar a verdade. Então, que você permaneça firme na verdade, testemunhe da verdade e pregue a verdade. Que você venha a suspirar e a gemer realmente. E que você deseje um novo céu e a nova terra, acima de tudo e de todos. Precisamos do novo céu e da nova terra. E que Deus abençoe e guarde vocês.